Em 1996, um homem afirmou ter vivido algo tão estranho que sua história continua sendo discutida até hoje. Segundo ele, tudo começou durante uma caminhada comum por uma floresta dos Estados Unidos. Terminou com uma criatura morta, uma filmadora VHS, uma casa destruída e um mistério que atravessou décadas. Para alguns, Jonathan Reed encontrou algo que não deveria existir. Para outros, ele protagonizou uma das maiores fraudes da história da ufologia. Mas independentemente da resposta correta, existe um fato impossível de negar. Milhares de pessoas ainda assistem às suas gravações tentando entender o que realmente aconteceu naquela floresta. E talvez o mais perturbador seja que ninguém conseguiu encerrar essa história de forma definitiva. Naquele dia, Jonathan Reed saiu para caminhar acompanhado de sua cadela. Era uma trilha que ele conhecia bem. Um lugar silencioso, afastado, familiar. Nada indicava que aquela caminhada seria diferente das outras. Mas em algum momento ele decidiu sair da rota habitual. Escolheu um caminho que nunca havia explorado. Foi então que algo estranho aconteceu. Os sons da floresta desapareceram. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento. Como se a própria mata tivesse parado de respirar. Reed percebeu aquilo imediatamente, e antes que pudesse entender o motivo, sua cadela correu em direção aos arbustos. No início parecia apenas curiosidade. O animal avançou rapidamente entre a vegetação. Então vieram os latidos. Fortes. Agressivos. Diferentes do normal. Segundos depois tudo mudou. Os latidos se transformaram em um som de dor. Um som desesperado. E junto dele surgiu outro ruído. Algo estranho. Metálico. Quase elétrico. Reed correu em direção ao local. Pegou um pedaço de madeira caído no chão. E avançou sem saber o que encontraria. O que viu naquele momento mudaria sua vida para sempre. Segundo Reed, diante dele estava uma criatura com pouco mais de 1 metro de altura. Pequena. Magra. Coberta por uma espécie de roupa escura. Mas o que realmente chamava atenção era o rosto. Os olhos. A aparência geral do ser. Nada parecia humano. Nada parecia familiar. Sua cadela ainda tentava atacar a criatura. Foi então que algo aconteceu. Algo que Reed afirmaria lembrar pelo resto da vida. A criatura ergueu o braço. E lançou alguma coisa em direção ao animal. Segundos depois, sua companheira estava morta. Diante daquela cena, tomado pela raiva, Reed avançou e golpeou a criatura com toda a força que possuía. Segundo Reed, diante dele estava uma criatura com pouco mais de 1 metro de altura. Pequena. Magra. Coberta por uma espécie de roupa escura. Mas o que realmente chamava atenção era o rosto. Os olhos. A aparência geral do ser. Nada parecia humano. Nada parecia familiar. Sua cadela ainda tentava atacar a criatura. Foi então que algo aconteceu. Algo que Reed afirmaria lembrar pelo resto da vida. A criatura ergueu o braço. E lançou alguma coisa em direção ao animal. Segundos depois, sua companheira estava morta. Diante daquela cena, tomado pela raiva, Reed avançou e golpeou a criatura com toda a força que possuía. Foi então que ele se lembrou da câmera. Uma simples filmadora VHS. Guardada na mochila. Ainda tremendo, começou a registrar tudo o que via. O objeto. A criatura caída. A floresta silenciosa. Sua própria respiração acelerada. Anos depois, essas imagens se tornariam algumas das gravações mais debatidas da ufologia moderna. Mas naquele momento Reed não pensava em fama. Não pensava em teorias. Só tentava entender o que havia acabado de acontecer. Ao invés de procurar a polícia ou pedir ajuda, Reed tomou outra decisão. Levou o corpo para casa. Enrolou a criatura numa manta. Colocou tudo no porta-malas. E seguiu viagem.
Horas depois, o suposto alienígena estava dentro de um freezer na garagem. Para Reed, aquela era a única forma de preservar a evidência. A única forma de impedir que ela se deteriorasse. Naquela noite ele voltou a filmar. Desta vez mais de perto. Muito mais perto. E as imagens se tornariam ainda mais perturbadoras. Os dias seguintes foram estranhos. Mas as noites foram piores. Reed relatou ouvir sons vindos da garagem. Batidas. Ruídos metálicos. Movimentos. No início acreditou ser imaginação. Até que decidiu verificar. Ao abrir o freezer, percebeu algo que o fez congelar. A criatura havia mudado de posição. E seus olhos agora estavam abertos. Observando. Silenciosamente. Sem qualquer explicação. Foi nesse momento que Reed começou a acreditar que talvez o ser não estivesse morto. Durante algum tempo, Jonathan tentou lidar sozinho com aquilo. Observava a criatura. Anotava comportamentos. Filmava reações. Mas quanto mais tempo passava, mais percebia que não conseguiria esconder aquela situação para sempre. Foi então que decidiu procurar ajuda. Entrou em contato com a MUFON, uma das maiores organizações de pesquisa ufológica dos Estados Unidos. Na teoria, eram exatamente as pessoas certas para analisar o caso. Mas segundo Reed, aquele telefonema marcou o início de um pesadelo ainda maior. Poucas horas depois do contato, ele recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava um homem que se apresentou como investigador. As perguntas eram estranhas. Diretas demais. Ele queria saber onde Reed morava. Quem já havia visto as fitas? Quem conhecia a história? Quem tinha acesso às gravações? Quando a ligação terminou, Jonathan teve a sensação de que havia cometido um erro. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Ou pelo menos foi isso que Reed afirmou. Carros desconhecidos apareciam perto de sua casa. Pessoas que ele nunca tinha visto permaneciam estacionadas por horas na mesma rua. Alguns veículos pareciam comuns. Mas outros chamavam atenção. Sem placas visíveis. Vidros escuros. Antenas instaladas no teto. Jonathan começou a acreditar que estava sendo monitorado. Talvez estivesse errado. Talvez estivesse paranoico. Mas para ele aquilo parecia cada vez mais real. E quanto mais medo sentia, mais tentava proteger suas gravações. Se alguém quisesse roubar suas evidências, ele precisava agir antes. Foi então que decidiu fazer cópias. Várias cópias. Fitas VHS duplicadas. Anotações. Registros. Documentos. Parte desse material foi entregue a uma amiga chamada Dolly. Era uma espécie de seguro. Se algo acontecesse com ele, a história continuaria existindo. Ou pelo menos essa era a ideia. Mas pouco tempo depois, outra notícia surgiu. Dolly morreu. De forma repentina. E para Reed, aquilo não pareceu coincidência. Quando tentou recuperar os arquivos, descobriu algo ainda mais estranho. O quarto havia sido completamente esvaziado. Como se alguém tivesse limpado todos os rastros. Então aconteceu o episódio mais famoso de toda a história. Reed passou uma noite fora de casa. Quando retornou, encontrou um cenário devastador. A garagem estava destruída. Paredes quebradas. Objetos espalhados. Partes do piso arrancadas. O freezer havia sido partido ao meio. E tudo que estava relacionado à criatura havia desaparecido. O corpo. As fitas originais. As anotações. Os registros. Tudo. Nenhum vestígio. Nenhuma explicação. Nenhuma resposta. Apenas perguntas. Foi nesse momento que o caso saiu do controle. As gravações começaram a circular. Primeiro entre pesquisadores. Depois entre curiosos. Depois pela internet. Era o final dos anos 90. Uma época em que vídeos ainda viajavam através de fitas VHS. CDs gravados.
arquivos de baixa qualidade, fóruns obscuros. Mesmo assim, a história cresceu. E quanto mais pessoas assistiam às imagens, mais opiniões surgiam. Alguns enxergavam um alienígena. Outros enxergavam uma fraude. Mas quase ninguém conseguia ignorar aquelas gravações. Durante algum tempo, a narrativa parecia sólida. Um médico respeitado. Uma testemunha aparentemente confiável. Uma história extraordinária. Mas então algumas pessoas decidiram investigar Jonathan Reed. E encontraram um problema. Na verdade, encontraram vários. O primeiro deles era simples. Ninguém conseguia localizar seus registros profissionais. Nenhum diploma. Nenhuma licença médica. Nenhuma comprovação da carreira que ele dizia possuir. Era estranho. Muito estranho. E apenas o começo. Conforme a investigação avançava, surgiu uma descoberta ainda mais séria. Jonathan Reed não era Jonathan Reed. Pelo menos não oficialmente. Seu verdadeiro nome era Jonathan Bradley Hunter. A identidade que havia sido apresentada ao público simplesmente não existia. Foi uma revelação devastadora. Porque uma testemunha extraordinária já é difícil de acreditar. Uma testemunha usando uma identidade falsa é ainda mais difícil. Pela primeira vez, muitos apoiadores começaram a abandonar o caso. E a confiança construída durante anos começou a desmoronar. A partir daquele momento, cada detalhe passou a ser analisado. Datas, relatos, nomes, testemunhas, histórias paralelas. E quanto mais investigadores procuravam respostas, mais inconsistências apareciam. Algumas pessoas mencionadas por Reed não conseguiam ser localizadas. Outras possuíam versões diferentes dos acontecimentos. Algumas sequer pareciam existir. O que antes parecia uma narrativa sólida começou a apresentar rachaduras. E cada nova rachadura aumentava a dúvida. O que era verdade? O que era invenção? E onde exatamente ficava a fronteira entre as duas coisas? Foi então que Jonathan apresentou uma nova evidência. Um objeto que teria sido retirado da criatura. Um bracelete. Segundo ele, aquele artefato possuía capacidades impossíveis. Poderia abrir portais. Permitir teletransporte. Conectar diferentes dimensões. Para muitos pesquisadores, aquele foi o ponto de ruptura. Até pessoas que haviam defendido o caso durante anos começaram a se afastar. Porque uma coisa era discutir uma criatura desconhecida. Outra completamente diferente era falar sobre tecnologias capazes de desafiar todas as leis conhecidas da física. E naquele momento, a história começou a parecer menos uma investigação e mais uma ficção científica. Neste ponto, o caso já estava dividido em 3 caminhos diferentes. O primeiro era o mais simples. Tudo teria sido uma fraude. Uma história cuidadosamente construída para chamar atenção. Uma criatura falsa. Um objeto falso. Vídeos produzidos para convencer o público. O segundo caminho era mais complexo. Talvez Jonathan acreditasse sinceramente no que dizia. Talvez algum evento traumático tivesse ocorrido naquela floresta. A perda de sua cadela. O isolamento. O medo. A pressão. Tudo isso poderia ter distorcido suas lembranças ao longo do tempo. Mas existia uma terceira possibilidade, a mais controversa de todas. E se alguma parte da história fosse verdadeira? E se algo realmente tivesse acontecido naquela mata? E se os exageros tivessem surgido apenas depois? Foi essa pergunta que manteve o caso vivo por décadas. Entre os defensores de Reed surgiu uma hipótese peculiar. Segundo eles, o governo não precisava prender testemunhas. Não precisava eliminar ninguém. Existia uma estratégia muito mais eficiente. Destruir a credibilidade da pessoa. Transformar sua história em motivo de piada. Torná-la absurda demais para ser levada a sério. Dentro dessa teoria, o bracelete de teletransporte teria sido parte desse processo. Uma forma de contaminar a narrativa original.
Uma forma de fazer com que qualquer discussão séria se tornasse impossível. Não existe prova de que isso aconteceu, mas para muitos apoiadores, essa hipótese explicava por que a história parecia ficar mais estranha a cada ano que passava. Enquanto o caso crescia, Jonathan mudava. As entrevistas ficaram mais raras. Seu comportamento se tornou cada vez mais desconfiado. Ele dizia estar sendo observado. Dizia estar sendo seguido. Dizia que pessoas desconhecidas acompanhavam seus passos. Alguns acreditavam que aquilo era consequência de perseguição real. Outros enxergavam sinais de paranoia. Talvez fosse uma mistura dos dois. Talvez não fosse nenhum deles. Mas uma coisa era evidente. A história havia tomado conta de sua vida. E quanto mais ela crescia, mais difícil se tornava separar Jonathan do personagem que ele havia criado. Anos depois, programas de televisão decidiram investigar o caso. Não apenas analisar, recriar, replicar, testar. Uma equipe tentou reproduzir o obelisco. Outra tentou reproduzir a criatura. Foram utilizados materiais simples. Efeitos de perspectiva. Cabos ocultos. Bonecos. Maquiagem. Os resultados chamaram atenção. Muitas das imagens originais pareciam possíveis de serem reproduzidas com tecnologia disponível em 1996. Para os céticos, aquilo encerrava a discussão. Para os defensores, não encerrava nada. Porque reproduzir uma imagem não significa provar que a original era falsa, significa apenas que ela poderia ter sido. Mesmo após todas as críticas, algumas pessoas continuaram acreditando. Elas apontavam detalhes específicos dos vídeos. A textura da pele. As irregularidades do corpo. Os movimentos sutis. A iluminação imperfeita. Os tremores da câmera. Segundo esses defensores, existiam características difíceis de reproduzir numa produção caseira dos anos 90. Principalmente para alguém trabalhando sozinho. Talvez estivessem certos. Talvez não. Mas esses detalhes garantiram que o caso continuasse sendo debatido muito depois de outros mistérios terem sido esquecidos. Conforme os anos passaram, outra questão começou a surgir. Dinheiro. As fitas eram vendidas. Palestras eram realizadas. Documentários eram produzidos. Entrevistas eram concedidas. A história gerava audiência. E a audiência gerava lucro. Isso não significa que tudo fosse falso. Mas criava um novo problema. Quando um mistério começa a movimentar dinheiro, a busca pela verdade pode acabar dividindo espaço com o interesse em manter a história viva. E uma história sem resposta costuma ser muito mais lucrativa do que uma história resolvida. Ao analisar apenas os fatos verificáveis, a situação parecia complicada para Jonathan. Seu nome era falso. Sua identidade profissional não pôde ser comprovada. As evidências físicas desapareceram. Não existia corpo. Não existia DNA. Não existia material biológico disponível para análise. As testemunhas apresentavam inconsistências. E a narrativa havia se tornado cada vez mais fantástica com o passar dos anos. Para muitos investigadores, esse conjunto de problemas era suficiente para encerrar o caso. Mas nem todos concordavam. Existe uma hipótese que raramente recebe atenção. Talvez a mais interessante de todas. E se tudo começou com algo real? Não necessariamente um alienígena. Não necessariamente uma criatura. Mas algum evento verdadeiro. Algo estranho. Algo traumático. Algo que Jonathan não conseguiu compreender. Com o passar dos anos, a atenção da mídia. A pressão dos entrevistadores. A expectativa do público. O interesse financeiro. Tudo isso pode ter transformado aquele evento inicial em algo muito maior. Uma história que cresceu tanto que acabou soterrando sua própria origem. Talvez a verdade tenha sido perdida justamente no momento em que o mundo começou a prestar atenção. Mais de 20 anos se passaram. A internet mudou. A tecnologia mudou. O mundo mudou. Mas o caso Jonathan Reed continua aparecendo.
Novos vídeos são publicados. Novos debates surgem. Novas pessoas descobrem aquelas gravações pela primeira vez. E fazem exatamente a mesma pergunta. O que realmente aconteceu naquela floresta? Foi uma fraude? Um trauma psicológico? Uma conspiração? Um encontro com algo desconhecido? Ninguém conseguiu provar nenhuma dessas respostas de forma definitiva. E talvez seja exatamente isso que mantém a história viva. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu naquela floresta? Fraude? Trauma? Conspiração? Ou existe alguma quarta possibilidade que ninguém percebeu? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio praticamente todos eles. E quem sabe a sua teoria não apareça em um próximo episódio. Se você gostou deste vídeo, considere deixar o like. Parece pouco, mas para um canal novo faz uma diferença enorme. Também se inscreva e ative as notificações, porque toda semana nós investigamos mistérios, acontecimentos reais, casos históricos e histórias que continuam sem resposta. E se você conhece alguém que gosta de ufologia, fenômenos inexplicáveis e casos que dividem opiniões até hoje, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Isso ajuda mais do que você imagina. Eu sou o Eco. E lembre-se, nem todo mistério precisa de uma resposta para continuar existindo. Às vezes, as perguntas sobrevivem muito mais tempo que as certezas. Até o próximo fato.